Olá, Germaine. Boa noite. Seja bem-vinda. Despertador funcionou? Ótimo. Nia Sampaio. Vou fixar o tema aqui pra gente, tá? Oi, Evandro. Nosso convidado já chegou, né, de Marcele. Minuto. Fixando o tema. Olá, gente. Boa noite. Pablo, Beth, Daniel tá aqui, Fernanda. Vamos lá, vamos chegando. Acho que eu vou até convidar logo o nosso convidado, viu? Evandro tá aqui, a gente vai batendo um papinho. Top, Evandro. Me diz um oi aí. O tema é muito importante. Comunicação como um todo. Chama a galera. Pablo, seja bem-vindo. Diego? Oi, Diego. Olá. Vamos lá, mais um dia, mais uma quarta-feira. Estamos aqui com o programa Aprendendo com Quem Sabe. Eu tive o maior prazer de convidar esse querido amigo, querido colega de trabalho, extremamente competente e encantador no momento que ele explora, explana, discursa e descreve todos os seus conhecimentos e o aprendizado que ele nos passa. Esse é o Evandro Livramento. Muitos que estão chegando aqui já estão presentes, foram alunos dele, colegas de trabalho dele. Eu sou uma destas colegas de trabalho. Passamos 8 anos trabalhando juntos, com um grupo seleto de docentes, apenas para dar suporte e ministrar aulas para o curso de graduação em Secretariado Executivo Trilingue, e foi uma honra fazer parte desse grupo de professores que fez um excelente trabalho com essas secretárias e secretários executivos que a gente fez. Esse encontro realmente funcionar. Vou lá, viu, Evandro? Vou te chamar. Onde é que você está aqui para chamar? Nossa. Consegue me chamar, Evandro? Não estou conseguindo te chamar aqui. Quem mais entrou? Ivan, seja bem-vindo. Alano, meu xará. Lindo nome, viu, Alano? Regiane, querida. Me chame aí, Evandro, por favor. Estou tentando chamar você. Agora eu acho que eu consigo fazer transmissão ao vivo com Evandro. Quem mais está aqui? Olá! Como é que tá? Eu tô Tudo ótima, e bem? você? Tudo bem, tudo bem. Feliz em receber esse convite, muito honrado. Oh, E que bom. aqui disposto, como sempre, né? Nossos papos rendem muito. Então espero que hoje Exatamente. também ele Não, renda. não seja diferente, né? Como você disse, foram 8 anos de convivência direta, né? E a gente se Isso, conhece lá desde 2003, 2004, quando eu entrei na faculdade para dar aula. E aí você estava por isso. lá também.
A gente fez uma amizade muito legal e uma parceria sempre, né? Muito. Nossos alunos estão aí, muitos deles, e estão aí para comprovar isso tudo. Trabalho muito bonito. Exatamente. Isso. O mais interessante é que quando eu postei o card e viram que era Evandro, meu Deus do céu, olha para isso, Evandro. Se eu soubesse, eu já tinha chamado você antes, É para verdade. aumentar aqui. Aumenta aí e aumenta aqui também. Bem, aquilo tudo que eu disse antes de te chamar é verdade e realmente é uma honra você estar aqui fazendo parte desse meu primeiro projeto, Aprendendo com Quem Sabe. E vai ser muito lindo e gostoso esse momento aqui comigo, tá bom? Bondade muito Agradeço de grande sua. coração. Bondade sua, aquelas palavras ali, né? Bondade. Vamos começar falando sobre se alguém percebeu, você percebeu, lógico, me ligou e acabou percebendo. Eu quero falar para vocês e trazer o seguinte. Alguém percebeu no tema das duas postagens algum erro? Digam Teve que gente, sim ou não. Teve gente que sim? teve gente que notou. Teve gente, Teve não gente foi? que notou. Teve gente que olhe e eles estão aqui assistindo. É um casal. Ah, Eu é? gosto muito. Quase Isso é Characeu, bom. Alano e Sara. Eles Ele é que é descobriram meu ontem, parceiro, lindo nome. descobriram ontem e Comentaram com mandaram uma você. mensagem para mim e comentaram. Você sabe o que é o mais interessante? Você que veio me dizer, porque ninguém me falou. E eu fiquei torcendo para que ninguém tivesse identificado e se identificado comentasse aqui, porque foi proposital. É influência. Ah, muito bem. É bom saber que vocês estavam atentos. Olha só, isso foi uma jogada de marketing, mais ou menos. Porque aqui a gente identifica o seguinte: quem está com a gente, quem conhece a gente, nós temos autoridade, né, Mandro? De estar nos colocando para falar sobre algo e que pode ter dito, nossa, viu o nome completo do título e não percebeu que estava sem o L. Isso. Pela credibilidade e confiança que tem no nosso trabalho. Mas quem não nos conhece, fica imaginando das duas formas. Ou vai falar sobre comunicação e já esqueceu o L, já é uma crítica, um julgamento. Ou dois, eu quero ver se realmente é bom e faz parte desse tema, se vai falar mesmo sobre esse tema e vai demonstrar o que realmente aquela influência sem o R não estava. Exatamente. E Exatamente. dois momentos, interessante que você falou comigo, antes de eu postar o segundo, e eu mantive, porque era a obrigação manter. Isso. Quero dizer também que, só iniciando aqui, falando que num currículo, isso não vale. Numa apresentação, num determinado público-alvo, se você tem a intenção de que percebam um erro, beleza. Mas se foi realmente um erro, vai ser julgado, criticado. E a gente só tem alguns minutos, né? Para desfazer esse erro. Vamos tentar, né? Galera, vamos tentar. Gente, esse é Evandro Livramento, graduado em Letras, Biomedicina, mestre em Desenvolvimento Humano, consultor em Educação, e ele está aqui para nos brindar do seu conhecimento. O que é que você Parceria. achou de parceria? Fala aí, Evandro. O que é que você achou desse tema? Olha, o tema é extremamente agradável, né? Falar de comunicação é sempre um tema atual. Comunicação é a nossa principal forma de entender e ver o mundo. Então, Chacrinha, né, já dizia naquela brincadeira dele antigamente, quem não se comunica se trumbica. Que trumbica. E essa é uma realidade. Ele já dizia isso e ele já dizia porque ele já sabia disso de longos anos antes, dentro do formato que ele fez da carreira dele, dentro da comunicação.
gostando dele ou não gostando, as pessoas, era um comunicador de excelência. E a comunicação, ela é a parte subjetiva de todos nós. Não existe uma comunicação igual a outra, né? A comunicação, ela é nossa. Não existe uma comunicação geral. Não existe uma comunicação única. Comunicação, ela é sempre do indivíduo. Ela é sempre subjetiva, muito mais do que objetiva. É aquela condição de a gente pode entrar e sair de um lugar sem dizer nada, calado, e as pessoas notarem a nossa comunicação. Mas ela é nossa, ela é única. Outra pessoa jamais faria igual. No entanto, as pessoas hoje, como elas buscam muito o padrão, né? Elas buscam muito o interesse padronizado, o que o mercado propõe. Então, muita dessa noção de comunicação ela está muito padronizada. E por estar padronizada, essa condição do ser humano ela se dissipou muito. Então, hoje as pessoas buscam uma comunicação padrão, um formato de comunicação para se dar bem no mercado de trabalho. Não sabendo ela que quanto mais ela for, mais essa comunicação ela vai ser competente e mais ela vai alcançar algo que nenhuma outra pessoa tem, somente ela, né? Uhum. É a essência, é aquilo que somente nós podemos expressar. Eu não posso expressar algo que é só seu, você não pode expressar algo que seja só meu. Então, é essa essência que hoje domina cada vez mais, né, o mundo dos negócios, o mundo dos relacionamentos, é você ser cada vez mais você mesmo. E a comunicação é o princípio básico para tudo isso aí. É verdade. A gente percebe que quando você trouxe que a gente pode entrar e sair de um determinado lugar demonstrando essa nossa imagem e essa percepção, temos no máximo, parece que 3 segundos para ter uma boa impressão ou deixar a nossa marca. São Isso. 3 segundos aonde o outro, quando nos observa, ele já conscientemente já tem uma opinião sobre nós. Então, a forma que a gente anda, a nossa postura, nossos gestos, nosso olhar, o nosso sorriso, ou a cara fechada, isso faz com que qualquer pessoa diga: quero conhecer aquela pessoa, ou eu não quero, em momento algum, nem conhecer e nem trabalhar com aquela pessoa. É incrível como essa imagem não verbal, a linguagem não verbal, ela é a inicial. Quando a gente nasce, já estamos construindo uma identidade com o balbuciar. E ao longo da vida, principalmente a educação nossa, as fases da escola, vamos construindo essa linguagem. No seu livro, você escreveu 2 livros muito interessantes, eu queria que você também falasse sobre eles. Está no site de Evandro, viu, gente? evandrolivramento.com.br.com. Vocês acessam, vocês acessam e conseguem adquirir o Compreenda Suas Emoções, não é isso? Isso, compreenda suas emoções e produza textos incríveis. Esse é um e-book, ele é gratuito, né? É só entrar no site, baixar, não há custo nenhum. O outro livro que é o livro que é comercializado, Competências Inéditas, né? E a construção da aprendizagem. E aí eu coloco uma estrutura que fala da necessidade à liberdade. A liberdade. Nossa, olha, eu achei fantástico isso, da necessidade à liberdade. A liberdade. Pois é. É a Qual, nossa qual é a condição sempre. dificuldade? A nossa condição sempre. Mas qual a dificuldade hoje do indivíduo não conseguir, não é estudar, mas se apropriar da língua materna? Essa é uma discussão, né, dentro da academia até, que ela é muito extensa. Embora a academia hoje
ela não seja tão democrática quando se fala em produção da língua, em construção de um ambiente propício de ensino da língua. As pessoas, elas acham que tem muita dificuldade, algumas, né? Acham que tem muita dificuldade na língua portuguesa, porque a língua portuguesa é difícil, língua portuguesa cheia de regras. Então, as pessoas têm sempre muitas justificativas para se esquivar um pouco da língua materna e não se apropriar de uma forma profunda daquilo que lhe é de direito. Né? Se eu sou falante, se eu sou um escritor em língua portuguesa, eu tenho o direito de aprender bem essa língua portuguesa. E, infelizmente, a escola ela não tem se tornado um espaço, eu diria, tão democrático para isso. E aí, obviamente, a gente tem uma aprendizagem de língua portuguesa extremamente metódico, né? Ele é, inclusive, baseado numa construção matemática, diria assim, a matemática no sentido mais rígido, né? Se aprende português na escola como se aprende matemática. Não estou dizendo que as duas formas, uma forma esteja certa, mas a aprendizagem da língua ela não comporta todas as competências. Então a gente vai ver meninos na escola que falam divinamente, que têm facilidade em escrever, mas têm dificuldade no domínio da língua portuguesa da escola. Entendi. Então, a gente aprende a classificar frase, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, cada uma tem uma frase, o professor pergunta o que é que tem ali, você decora aquelas coisas, coloca, passa de ano e tira a responsabilidade de si de aprender aquilo de uma forma profunda. Hoje, por exemplo, se a gente olhar mercado de trabalho, inclusive um nicho seu de trabalho, se a gente olhar o mercado de trabalho, a gente vai perceber que as pessoas estão cada vez mais distantes do domínio da língua, ao invés de estar cada vez mais próximo. Mais próximo. A escola tem uma responsabilidade muito nisso, porque quem separou o indivíduo da língua foi a escola. Da escola. Quando eu chego na escola, sei lá, se eu chegar na escola hoje, no primeiro ano do ensino fundamental, antiga alfabetização, vão dizer que vão me ensinar a língua portuguesa. Então, por exemplo, eu tenho uns 5, 6 anos de falante e vão me ensinar uma coisa que eu já tenho um certo domínio. Então, quando você separa essas duas coisas, você acaba colocando um obstáculo. E as pessoas vão cada vez mais se distanciando desse domínio. Elas vão cada vez mais odiando escrever, elas vão cada vez mais odiando ler, elas vão cada vez mais odiando ter contato com a língua portuguesa, elas vão odiando gramática, elas vão odiando literatura, e assim sucessivamente. Quem tem uma aptidão natural fica, mas não consegue capturar aquele que não tenha uma aptidão de nascença, diria assim. Entendi. Excelente explanação. Olha, tem muitas perguntas aqui, muitas dizendo saudade de você. Quem foi isso aqui? Patrícia Vergasta. Tudo bem, Patrícia Vergasta, minha coordenadora na faculdade, a última que eu trabalhei. Pessoa Quando magnífica. Crescer, quero ter um amigo assim, ó. Quando crescer, quero ter um amigo assim. Isso é bondade demais. É coisa linda, né? Já tenho. Tem umas perguntas aqui bem legais. Deixa eu confirmar aqui, vou olhar aqui. Germaine, a comunicação é a alma do negócio. Quando você estava explanando, dizendo que a comunicação é a alma do negócio, ela já veio. Germaine, exatamente. Andréa Karina diz, boa noite, querida Lana. Rio de Janeiro te escuta. Obrigado, Karina. Jaque, excelente perspectiva de comunicação como algo singular, atribuída a cada sujeito e seu jeito de ver e estar no mundo. A subjetividade que você traz, né? Exatamente. Muito boa essa colocação aqui da Jaque. Se a gente aprendesse a dar às pessoas aquilo que é delas por natureza em relação à comunicação, a gente teria outra noção das pessoas em relação a esse tema. Elas se sentiriam muito mais próprias
muito mais apropriadas e como tudo que é nosso, a gente cuida. Tudo que é É, do outro, às vezes do a gente outro deixa passar. deixa passar. Verdade. Josiel diz aqui, quais livrarias que tem seu livro? Repete aí para a galera ver. Não, meu livro ele não Não é em está em livraria livraria. ainda, né? Os dois livros, eles estão no site. Tanto o livro que pode ser baixado gratuitamente, Que eu Compreende Suas compreenda suas Emoções, emoções e produza textos incríveis. incríveis, e o outro, E Competências Inéditas, que é comercializado, mas também o acesso é pelo meu site. Você pede pronto. no Clube dos Autores através do meu site e o livro chega em sua casa impresso. Josiel, vale a pena, viu? Acessem lá o site do Evandro, porque o material está muito incrível. Eu comecei a ler o Compreenda Suas Emoções e Produza Textos Incríveis, e tem um trecho que você diz assim: quando existe uma dificuldade de escrever, em grande parte das vezes não se resolve dando ao indivíduo uma condição, basicamente técnica da forma e do conteúdo. Isso. É quando a gente pensa que ensina alguém a escrever, né? E quando a gente pensa que escrever é uma técnica. Escrever E não é uma não é. técnica. Escrever passa longe de ser uma técnica, mesmo porque escrever está no domínio interno de todos nós. Todos nós temos a capacidade de escrever. O que é que bloqueia essa nossa condição natural? Aquilo que o nosso subconsciente agrega como valor durante a nossa vida inteira. Uhum. Então, o nosso subconsciente, ele adquire as coisas através das emoções. E todas as vezes que a gente associa uma coisa a uma emoção negativa, essa coisa ela toma um formato destrutivo. A escrita é um dos princípios básicos dessa condição do sentimento negativo, da emoção negativa. Para você ter uma ideia, eu falo isso quando eu faço alguma palestra ou dou algum tipo de consultoria para as escolas. A primeira coisa que a gente faz na vida da gente é escutar, ainda na barriga da mãe. Essa escuta, quando ela é bem estruturada, ela leva ao nosso segundo fator, que é a fala. Então, se a nossa escuta ela é bem estruturada, se a nossa escuta é um fator de desenvolvimento pleno, a nossa fala ela reflete isso. Então, se a nossa escuta é boa, a nossa fala é boa, o terceiro ponto também vai ser bom, que é a leitura. Então, se eu escuto bem, eu falo bem, Fala bem. eu leio bem. Quando a gente lê, é interessante que a gente percebe, a gente nunca deixou de ler algo na vida sem ouvir a nossa própria voz. Toda vez que você lê algo, você escuta a sua própria voz. Então, se a minha fala não foi bem desenvolvida, a minha leitura vai ficar totalmente comprometida. Então, veja, eu tenho uma escala de ouvir, falar e ler. Então, a minha escuta determina lá na frente a minha leitura, porque ela vai determinar a minha fala. Então, quando eu leio ou tenho vergonha de ler, é a minha fala que me incomoda. Quando eu leio um livro, é a minha fala que incomoda. Então eu deixo aquele livro na mesma hora. Não é o livro que me incomoda, é a forma como eu leio. Se a minha Você me escuta é fez. boa, né? Se Sim. a minha escuta é boa, se a minha fala é boa, a minha leitura é boa, qual é o próximo passo? A minha escrita. É mesmo. Eu não escrevo sem ler o que eu escrevo. Todas as vezes que eu escrevo, eu estou lendo ao mesmo tempo que eu escrevo. Se eu estou lendo, aquela cascata que eu falei anteriormente, ela é extremamente importante. Então, nas crianças, principalmente, esse aspecto da oralidade e da fala é extremamente importante para criar uma condição boa de leitura e de escrita. Então, a pessoa acha que vai aprender a escrever quando ela chega lá na escola e
vamos lá juntar as sílabas e soletrar as coisas e vamos aprender a ler e depois vamos aprender a escrever. Não. Esse ler e escrever que a escola tanto acha que domina, o domínio dela não está aí. O domínio dela está lá na primeira infância. Na O primeira, domínio dela está logo na no início. barriga ainda da mãe do indivíduo. Uhum. Então, como é que a gente pode querer desenvolver bem a questão de um escritor se a escuta e a fala desse indivíduo estão comprometidos? Como é que eu vou chegar na escola e achar que um menino ele vai diminuir a sua má condição na escrita ou na leitura apenas lendo e escrevendo? Ninguém diminui as suas dificuldades em escrita e leitura lendo ou escrevendo. Vai diminuir essa condição se você for lá na raiz, se você for na fala e na escuta desse indivíduo. Então, a minha percepção nesses últimos 25, 26 anos de ensino, de trabalho com texto, me elucidou isso. Então, quando eu entro numa sala para dar aula de produção textual, a última coisa que eu trabalho é a escrita. Antes eu trabalho todas as outras. Trabalho primeiro a escuta, depois o verbo, depois Uhum. trabalho a leitura, para depois passar o Depois texto. a escrita. É. Você me fez lembrar aquelas tão famosas elaborações de trabalho de conclusão de curso que vivenciamos nas Muitos. bancas. Para professor de E a TCC, é brincadeira. dificuldade que a maioria dos nossos alunos tinha ou tem é o medo de escrever. E esse medo de escrever é a consciência de que a escuta ela não foi trabalhada anteriormente. E como colocar isso no papel? O seu sentimento e o seu olhar único e singular, como a Jaque traz aqui, no papel. E o mais interessante, discursar acreditando naquilo que acabou de desenvolver. Exato. Isso é paixão, já mostra o perfil, a personalidade do indivíduo quando ele se coloca em todo esse contexto que você acabou de trazer aqui. Tem uma pessoa que está dizendo aqui, o Oliveira, Marieta Oliveira, meu amigo e meu diretor do coração. Isso é com Marieta, minha você. amiga. Ela Paulo agora está descansando, que Alcântara, ela agora se aposentou, ela ô, tá coisa nas boa, nuvens. não Tá. é? Aproveita. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Prazer, Paulo Alcântara, viu, você falou aí. Marieta? Paulo Alcântara está aqui. Oi, Evandro, estou assistindo. Maravilha. Você não me surpreende com sua competência. Meu Concordo plenamente Deus, com você, Paulo. meu Deus do céu. Tá vermelho É já? Que muita você disse que ia ficar responsabilidade vermelho hoje. ficar vermelho. E vindo de um mestre como ele, isso para mim só dignifica. Porque É, eu sempre disse a ele, ele é professor de física, né? sim. Nós fomos professores no terceiro ano no colégio Rafael Serra Vale, onde hoje eu estou diretor. E eu sempre disse a ele, Paulo, se todo professor de física meu fosse igual a você, eu teria aprendido física na escola, né? E infelizmente não foi Não, a gente, não, realidade. Aprendi mais física fora da escola que dentro do da que escola, dentro. né? Concordo Depois, quando eu plenamente fui com você. fazer, é uma verdade. A gente percebe isso. E eu aprendi a interpretação de textos também fora da escola. É isso. Tive muita dificuldade. Então, é muito comum o que a gente está descrevendo aqui, ter vivenciado isso, e com muita propriedade a gente pode dizer, passamos por isso sim. É E isso. o que nos faz diferente hoje no mercado de trabalho é que imagem eu quero passar para o mercado, que imagem eu quero passar para as pessoas que eu quero que identifiquem como realmente sou. E a gente tem que buscar. Eu fico Falando, preocupado com tudo isso que você traz. Diga. se a gente perguntasse a um adolescente hoje, eu digo ali, entrando no ensino médio, se a gente perguntar a ele está ali com 14 anos de idade, mais ou menos para 15,
Ele está entrando no ensino médio, na primeira série do ensino médio. Se você perguntar para ele qual é a sua verdade, Exatamente. essa, por que que a gente tem tanto jovem, e aí eu trabalho muito com jovem, né, e adolescente principalmente, por que que o jovem ele tem tanta dificuldade em entender isso? Porque ele passou mais de 10 anos na escola e a escola não ensina ele a enxergar a verdade dele. Quando a gente disse lá no começo sobre comunicação, a comunicação é a Sim, verdade de cada um. É a verdade de exato. cada um. Uma forma uma forma defeituosa de explanar uma comunicação é, na verdade, uma forma defeituosa que eu enxergo a minha verdade. Já que essa comunicação é altamente subjetiva e a verdade nossa, né, é realmente de cada um. Descartes já dizia que a busca da gente é sempre pela verdade. Então a gente nota que se a gente for perguntar qual é a nossa verdade, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em responder essa pergunta, justamente porque nós Ela não não é tivemos absoluta. oportunidade de fazer isso. Não tivemos De ter oportunidade de questionamento. pensar isso. Isso, Exatamente. isso. De Então, quando criar você fala da questão da possibilidades. língua, isso. Quando você fala da questão do aprendizagem da língua, né, Uhum. é a língua materna. Não é uma disciplina, é a língua materna. A dificuldade das pessoas com a língua materna, ou seja, é aquilo que é seu. Mas por Uhum. que a dificuldade existe e ela é tão grande? Porque eu não enxergo como minha. Se eu enxergasse como minha, eu enxergaria como minha verdade e o estudo dessa língua seria muito menos doloroso, menos dramático, mais Enx- prazeroso. Então, eu posso afirmar que enxergam a língua materna como mais uma regra. Exato, E essas exatamente. regras não atendem às minhas expectativas na construção de algo que eu não sei, que Isso, sou, quem sou, propósito. exatamente. São as dificuldades que a gente tem quando participam de um processo seletivo. E a primeira pergunta: como você se descreve? Quem é você? Como falar de si mesmo? Essa é uma dificuldade. A pessoa tem que procurar Grande. dentro dela algo que ela não foi fomentada a fazer. Se eu pensar hoje, eu sempre fui bom aluno em língua portuguesa. Mas eu aprendi quando eu saí da escola que eu não aprendi língua portuguesa. Eu sempre tive facilidade com língua portuguesa e isso sempre foi muito diferente de saber utilizar língua portuguesa na prática para aquilo que eu propunha para a minha vida. Então, os Uhum. professores sempre me colocavam como, em português, né, um dos melhores alunos, sempre com as melhores notas. Isso em português, viu? Nas outras era mais ou menos. É, e aí, quando eu disse assim, não, o que eu sei de língua portuguesa é somente regra. A minha aptidão natural, ela é uma aptidão natural para entender regra. Uhum. E eu tinha facilidade com regra. Então, oração coordenada, oração subordinada, verbo, substantivo, análise morfológica, análise sintática, eu não tinha Uhum. problema com nada disso. E por não ter problema com nada disso, duas coisas aconteceram, né? A primeira, eu me acomodei aí, como todos os bons alunos em língua portuguesa se acomodam. Verdade. Segundo, essa acomodação não me permitiu crescer dentro desse aspecto enquanto eu estive na escola. Então, não é que a escola seja a culpada por tudo, né? A escola é somente um pé nessa condição toda, né? Nessa sustentação. Mas o que eu coloco é que a gente precisa entender tudo isso de uma maneira muito mais significativa. É muito mais Tem uma nosso magia, do que dos outros. Tem. tem uma magia e não nos foi passado, e não nos é passado, eu falo hoje no presente com os jovens, principalmente. E em algumas instituições de ensino superior também, Sim. né? Sempre.
uma imposição para tirar uma determinada nota e ser competitivo no mercado. Mas o que é ser É. competitivo no mercado? É É bem, aí que entram as bem competências complexo. inéditas. Exatamente, exatamente. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Daniela Fonseca, muitas pessoas Hum, boas perdiam em processos seletivos por não saber se comunicar. Verdade, é uma afirmativa. é isso. A Jaque diz aqui a E vão perder dificuldade com a cada vez escrita. mais. Vão, vão. E hoje a gente percebe, só um minutinho, viu, Jaque, que eu vou ler a sua. E hoje a gente percebe, cada vez mais, que a área de recursos humanos não estão tendo candidatos qualificados para assumir determinadas vagas. Tanto pelas soft skills, que a gente chama de comportamento, que é as habilidades emocionais e equilíbrio Exato. emocional, e como o seu comportamento em lidar com a... Como é o nome? Não são os desafios, não. Quando o chefe fica pedindo para a gente várias vezes, cadê o relatório? Não vai ter o Isso é meta? assédio. Pressão. Não, não é assédio, não. Isso é pressão. Não veio a palavra pressão. Pressão. Está aparecendo as nossas conversas no corredor da faculdade. Eu, hein? Que loucura. É assim mesmo. E essa pressão, como lidar com esse tipo de pressão? E, e esses processos seletivos estão sendo o seguinte, de 10, 15, 20 profissionais que são entrevistados, ele, eles acabam ficando com um que se destacou pelo mínimo possível, porque É o menos precisa pior. o É o menos menos pior. pior. Eu não queria dizer isso, mas é o menos pior para assumir a vaga, porque precisam desesperadamente dessa vaga preenchida. E é um trabalho muito grande. E os testes mais comuns que são utilizados é a matemática básica, português, que são as regras mais comuns que a gente utiliza no nosso dia a dia, os pronomes oblíquos, a utilização do porquê, crase, da mais simples, que a gente, não as regras todas da crase, mas pelo menos As aquelas que mais a gente básicas. sabe, as básicas. E, e como você aborda uma pessoa, um cliente, que é o discurso, o encanto, e como lidar com esse cliente, sabendo que ele é tão Isso. subjetivo quanto nós. E eu Muito lhe digo incrível uma isso. coisa, né? É essa. Senão Daniela Fonseca vai ficar danada com a gente. É a Jaque É, ali. assim, os recursos da área de recursos humanos também não têm crescido Exato. para apurar melhor isso que eu falei da subjetividade da comunicação das pessoas. Concordo? Hoje você tem métricas extremamente mecânicas, né? E que não Não avalia conseguem avaliar o que o indivíduo é capaz. isso, Porque, na verdade, o que você tem que avaliar não é o que ele sabe naquele momento, mas o que é que ele é capaz. de Então, se eu. proporcionar para a empresa naquele momento. Exatamente. É isso que eu preciso entender e avaliar. A língua Uhum. portuguesa, a regra em si, naquele momento, ela pode ser até importante para eu saber se o indivíduo vai conseguir construir um relatório ou não. E isso é importante. Mas enquanto eu achar que o importante é só aquilo, eu não vou tirar do indivíduo o que o indivíduo tem para dar. E se eu não tiro Exatamente. do indivíduo o que ele tem para dar, vai ficar muito complicado ele dar alguma coisa para a empresa. A Ele mais. não tem, né? Ele não tem o que dar porque Não é ele não consegue estimulado tirar de si. Ele não consegue tirar de si mesmo nada que seja além daquilo que estão pedindo. O que é do que uma potencial. criança de, o que é que uma criança de 10 anos de idade hoje ela quer na escola? Tirar nota e passar de ano. O resto não interessa. Então, o que é uma Já criança era de assim 10 na nossa anos? época, não? Exatamente. E nós, muitas vezes, pensamos nisso até hoje. Pensávamos como verdade.
Então, minha Eu só filha tem recebia 5 anos de presente no idade. final do ano se eu tivesse nota boa, né? É isso. Minha filha tem 5 anos de idade, tá aí, te assistindo. Tem 5 anos Tá? de idade, Não ela aprendo o que eu disse tô que falando, ia, né? não, isso aí agora. Não aprendo o Ela que eu tô disse que falando, que eu acabei de ia. falar, não, pelo amor de Deus. Então, se ela fala na palavra vai ficar de recuperação com 5 anos de idade, Hum, se eu for vislumbrar os 15, 16 anos de Clara, que é ela vai estar no esquema igual a todos que estão aí hoje, verdade. achando que Seja tem que bem-vinda, viu, estudar, Clarinha? achando que Ela tem que tem que estudar para estudar. tirar uma nota para passar de ano. Passar de ano, qualquer um passa. Basta fazer aquilo que está proposto na escola. Mas se desenvolver Exato. e desenvolver as competências é outro campo. É, outro campo. Tá aqui. Poxa, passando tão rápido o horário, Evandro. Eu não estou nem de Jaque relógio. Boni. Te aviso já. Jaque Boni, a dificuldade com a escrita estaria relacionada com o fato de olharmos para ela como algo alheio a nós mesmos e não como parte de nós? É uma pergunta. Seria algo alheio a nós mesmos ou como parte de nós? Parte de nós sempre. Parte de nós Concordo. sempre. Se naquele momento eu falei que aquilo que a gente expressa é sempre o que o subconsciente nosso agregou durante uma vida inteira, através das emoções que a gente sentiu ao ter contato com aquele determinado fator, quando a gente consegue ou não expressar algo, é parte de nós que a gente não está conseguindo expressar. É parte de nós que a gente não está conseguindo comunicar. E é parte de nós aquilo que tem aquela dificuldade. Então, é parte de nós que está em dificuldade. Mas muitas vezes a gente diz assim, não, eu nunca fui bom em escrever. É assim mesmo. Assim como um dia me disseram que em ciências eu não ia para lugar nenhum. Já me disseram tanta coisa que eu não ia. Hoje eu sou biomédico, além de formado E, em letras. e se eu Então, acreditasse, não teria nem te exato. conhecido, né, amigo? É. Nem passaríamos por tantos Quando eu entrei na desafios que faculdade, as passamos. pessoas não diziam que eu poderia ser professor. Então, no que é que você acredita, né? É a sua Isso, verdade. a nossa Então, verdade. quando você diz, eu sempre fui ruim em português. Se eu disser que eu sempre fui ruim em português e eu acreditar nisso, Vai eu continuar estou sendo. perdido. Vai continuar É. sendo. Vem cá, é a mamãe Cris aqui, sua esposa? Sim. Ah, seja bem-vinda, viu, Cris? Clarinha tá junto, tá vendo? Seja muito bem-vinda. Tá minha Parceiro aí é mãe, meu incrível. pai, tá minhas sobrinhas, meu irmão. Tá todo mundo, a família É o toda? fã, é o fã-clube. Fã-clube, só podia ser. Eu tenho que Eu fazer sou mais deles e lives eles são aqui com meus. você. Lindo isso. Muito bom. Malu Serafim, Evandro, é a paciência e a Sim. capacidade na educação. Meu Deus do Concordo, céu. Malu. Aqui só Lúcia elogios. Serafim Tem uma pergunta. Lúcia Serafim é uma amiga muito querida. Trabalha comigo também. Ai, seja bem-vinda também. Malu, para os íntimos, né? É, é Maria Lúcia, Malu então. Serafim. Maria Lúcia, né? É. Ned Marcelli diz aqui: vocês acreditam que a linguagem imediatista das redes sociais tem contribuído para a produção de textos cada vez mais limitados? Isso é bem complexo, porque quando a gente pensa na evolução da língua, e aí entendendo a evolução como qualquer fator que tire da figura A para a figura B, né? Uhum. A evolução não tem nada a ver com se eu acho bom ou se eu acho ruim. Evoluir é você sair de um ponto e ir para outro. A gente vai perceber que a língua ela tem diversos aspectos a serem entendidos. Os filosóficos, os geográficos, os sociais e os históricos. As redes sociais hoje, elas dinamizaram a forma de se expressar. No entanto, obviamente, se a gente for pensar em 10 anos atrás, as coisas parecem muito jurássicas.
Então, se eu pensar num celular de 10 anos atrás, você não anda com ele na rua, porque senão você vai sentir vergonha. Há 10 anos atrás, as pessoas não falavam no WhatsApp, né? Assim como a gente... E todas as redes sociais. Então, as redes sociais, elas dinamizam a língua de alguma forma. A gente não pode ser cruel, né, em dizer que as redes É sociais, negativo. elas são negativas em relação ao desenvolvimento de alguma coisa. Mas a grande Verdade. questão é que mudou a forma de pensar e mudou a forma de escrever. No meio disso Uhum. tudo, existe uma escrita formal. Se eu trabalho numa empresa e eu vou construir um ofício, eu preciso entender que a linguagem das redes sociais, ela tem uma função e a linguagem que eu vou usar no ofício tem outra função. Então, na verdade, o que a gente precisa é entender que a formalidade e a informalidade, elas são construções de uma mesma perspectiva de língua. Elas não estão dissociadas. Elas são pertencentes a uma mesma estrutura. Mas, na minha época de escola, só a linguagem formal da escola era Sim, aceita. exato. Hoje, a linguagem formal da escola, ela não é mais a única aceita. No entanto, existem locais e limites de utilização dessa linguagem não Das formal. redes sociais. São as redes sociais. Então, hoje você tem que ter uma perspicácia muito maior para controlar os seus atos linguísticos onde quer que você esteja. Uhum. Antes, não. Antes a gente só tinha um padrão de língua que a gente tinha que fazer funcionar em nossa vida. Sendo aquilo um perfil Uhum. nosso ou não. Ou Hoje em não. dia, a expressão oral e escrita, ela está muito mais dinâmica. Agora, eu preciso entender em que momento eu vou utilizá-lo ou não. Pois é uma das competências que a gente pode estar colocando também para o profissional hoje. Como utilizar essas redes sociais de uma forma extremamente qualificada. Qualificada é a palavra mais pertinente agora, em termos de profissionalismo, em termos de exposição de marca, exposição de imagem, e como quer ser visto, e como quer ser lembrado. Realmente as redes sociais, ela nos disponibilizou isso, se não fosse isso, a gente não estaria aqui conversando pelo WhatsApp. Eu fui contra a usar o WhatsApp durante muito tempo. O WhatsApp já só vim usar o WhatsApp 2 anos depois. E eu ficava super chateada, as pessoas abreviando as palavras. E eu era a única, até hoje, que escrevo as Certinho. Eu palavras sou assim inteiras. também. E eu sinto, mas hoje eu acabei escrevendo beleza BLZ, não foi? Para falar mais rápido. Também é a única e beijo, BJ, quando eu falo com minhas Sim. amigas. E aí eu fico imaginando, mesmo escrevendo naquela época todas as palavras, sem abreviá-las, ninguém me devolvia da mesma forma. Não. E eu ficava super chateada com isso. Muito Porque chateada. o fator geográfico linguístico é Uhum, inapropriado. Né? exato. Para O local aquele. em que você está e aquilo que você está fazendo não compete àquela linguagem que você está promovendo, porque as pessoas todas que estão ali, elas não vão reconhecer aquela linguagem como própria. E cada grupo é um indivíduo. Cada grupo tem a sua verdade, cada grupo tem o seu nível de apropriação. E aí não adianta a Sua gente linguagem forçar. própria, não é? Exato. É a gente que vai estar fazendo algo que não é próprio. É difícil a gente compreender isso sendo formados como nós fomos. Nós fomos Exatamente. formados dentro de uma metodologia rígida e formal. Uhum, Apesar de a maioria não levar essa formalidade na prática, porque, por exemplo, se eu levasse a língua portuguesa, o aprendizado da língua portuguesa, na formalidade e na rigidez que ela deveria ser, as pessoas hoje, elas saberiam língua portuguesa. A uhum. língua portuguesa da escola. E elas não sabem.
Então, todo mundo passou de ano, todo mundo finalizou o ensino médio, mas se eu colocar um texto e pedir para pontuar, de cada 100, 95, 96 pontuam errado. Verdade. Então, Pontuação é uma expresso das... uma formalidade que não existe. E eu percebo até nos processos seletivos que não tem nenhum texto coloque para pontuarem. Não existe. Senão vai ser reprovação realmente. Evandro, a gente está finalizando, viu? Temos 5 minutos. E eu queria agradecer aqui todos que estiveram presentes, o seu fã-clube, mamãe, papai, primo, esposa, filha. E os amigos. Esses seus amigos, seus parceiros de trabalho, que te admiram demais e estão aqui fazendo esse momento ser tão interessante. Nossos ex-alunos que estão aqui, outras pessoas que também não nos conhecem, que foram convidados pelos nossos ex-alunos que também estão aqui, a gente agradece muito. Agradeço muito a você. Quero que vocês acessem o site do Evandro, pegue o e-book do livro Compreenda as Suas Emoções, que é muito interessante. Eu já baixei, já comecei a ler. E já estou quase terminando, fantástico esse livro. O outro livro também, quem quiser ter acesso, entrar no site e fazer a solicitação, não é isso? No Clube do Autor? Pelo Clube do Autor, não é isso? Ele está na plataforma. Ele não é físico na livraria, mas é na plataforma. Então, é feito sob demanda. Então, não se gasta papel. Né? Só gasta o papel a partir do momento que alguém pede. Então, isso é... Entendi. Isso é bom. Exatamente, muito bom. A outra coisa é que sou tudo menos ha. Esse é o nome de uma... Não sei quem é. Alana, você foi muito feliz em se comunicar com esse belo rapaz tão inteligente, mestre em comunicação. Beijo para vocês e para todos também. Que bom, sou tudo mesmo ha. Ela já está dizendo curiosa para saber quem é. Ela já disse quem é. Ela é tudo. É mesmo. Promovam outro encontro desse nível. Muito boa essa live. Parabéns, Van. Você é excelente. As vírgulas me matam até hoje, Tatiana falou. Tatiana Barreto. Verdade, Tati. Ela é realmente complicado. Até eu tenho dificuldade em alguns momentos e preciso ir atrás de alguém, como Evandro, por exemplo, meu colega e parceiro nosso de Gilberto. Isso. Lembra Gilberto Sobral? Gilberto Sobral, Ave Maria, como exatamente. A gente tem que correr atrás. Tem um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, Sim. Tem um vídeo chamado Pontuação. É um vídeo gravado assim por mim mesmo, né? Então tem lá suas falhas. Mas tem um conteúdo interessante para quem quer entender um pouco mais dessa questão de pontuação. Beleza. Ótimo. Acessem, viu, gente? Quer falar um pouquinho para eles alguma coisa, Evandro? E agradecer, né? Para mim, uma felicidade muito grande estar aqui nesse espaço com você, dividindo esse espaço com você. Para mim é sempre incrível. Você sempre foi uma profissional de mão cheia, sempre foi muito parceira. E eu disse a você, né? Eu neguei participar de algumas lives que me chamaram, mas quando você me chamou, não podia negar, não tinha como. Na verdade, eu não sabia como é que seria uma coisa de live minha, essa coisa toda. Então, mas eu disse, não, é com a Alana a gente vai. Pois, que a gente sempre dá um jeito. Agradecer. E aí eu quero a gente sempre dá um jeito para funcionar. Sempre. Obrigada mesmo por estar aqui. A gente ainda vai fazer muitas coisas legais aí para essa galera que deseja conhecer mais sobre essa língua materna e se apropriar mais dela. Qualquer coisa só é apaixonante, gente. Tem novidade aqui, Deixa eu ver. Sou tudo mesmo, diz assim, promova o teu encontro e Tati disse outra live com esse papo, por favor. Assim como dança-se conforme a música, devo utilizar a linguagem adequada para cada situação, Andréa Karina fala. Exato. Vamos lá.
Obrigada. Que a comunicação, ela, mesmo não sendo breve, que ela seja sempre objetiva, do coração, tão, tão encantadora e que toque sempre quando a gente falar para o outro algo interessante. Isso somos nós, é a nossa subjetividade, nosso próprio eu. E quando somos nós mesmos, conseguimos sempre conquistar o outro. E se a gente não conquistar, é porque ele não estava preparado para nós. Isso é a Exatamente. comunicação. Beijo grande, gente. Grande Beijo. abraço, Armando. Até a Beijão. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.